desenvolver o tema que ele queria falar em cima dessas 3 palavrinhas. Ele fala: estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho da elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis? Poderia ter falado brilhantemente esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhe como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com discutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Emmanuel. Gente, nós sabemos que Jesus é o mestre dos mestres, né? Foi o mestre por excelência aqui na Terra. Ele foi o Senhor absoluto de tudo que ele falou, de tudo que ele imprimou, de tudo o que ele ensinou, especialmente tudo que ele pôs em prática. Porque a gente sabe que a gente aprende com a prática. Os melhores exemplos são adquiridos com a prática. Quem tem filhos, por exemplo, a gente não tem filho, é a Lu. A gente tem filho de 4 patas, mas é 2, um casal. Mas quem tem filhos, o pai pode falar, mas se ele continua fazendo alguma coisa errada, as crianças vão fazer aquilo que ele está fazendo de errado. Não adianta ele só falar. Mas Jesus não, ele praticava. As ideias que ele trazia para nós, ele colocava em prática tudinho. Tudo que saía da sua boca, do seu pensamento e das suas ações, foi para o bem da humanidade. Não foi para o bem dele, lógico. Ele recebe também, nós recebemos o bem que nós fazemos. Mas ele fez tudo pelo bem da humanidade. Para nos ajudar a nós se elevar. A gente procurar a nossa elevação. Porque a nossa elevação depende de nós. Não depende de Jesus. Ele veio nos ensinar, nos dar o caminho para chegar aonde ele se encontra. Mas vai depender de cada um de nós. E colocando em prática tudo que ele falava e que ele fazia,
ele fez com que a gente absorvesse mais esses ensinamentos. Como eu falei anteriormente, é muito mais fácil a gente aprender vendo os exemplos dos outros do que aprender só estudando. O estudo é bastante importante. A gente tem que aprender, a gente tem que estar aqui. Uma correção, não está aqui, mas a gente tem que aprender o bem, o amor, mas depois a gente tem que pôr em prática. A gente aprende a teoria e depois a gente vai e põe na prática. E a prática, pôr em prática a gente aprende, é muito difícil. Não é fácil, não. É muito, mas muito difícil mesmo. Porque, ó, eu vou dar um exemplo de mim, tá? Da minha pessoa. Toda segunda-feira eu estou aqui dando aula. Já há alguns anos eu dou aula sobre o quê? Sobre o estudo. A gente faz um estudo do livro Nosso Lar. Né? Do livro Nosso Lar. Eu já devo ter lido, nem sei quantas vezes já li o livro Nosso Lar. Mas eu já estou assim, ó, com os personagens de lá. São amigos meus. Então a gente faz um estudo. 2 vezes por mês eu estou aqui na frente, falando de amor, de caridade, estudando. Mas quando a gente chega lá fora, para pôr em prática tudo isso aqui que a gente fala, é difícil. Aí é como vocês mineiros falam, né? A porca torce o rabo, né? É mais difícil. É muito difícil a gente pôr em prática o que a gente aprende. Não é fácil, não. Não é fácil mesmo. Até mesmo com a gente. Com alto amor, com alto perdão, com alta caridade. Até mesmo com a gente é difícil. Quanto mais com o nosso próximo. E novamente em Mateus, no capítulo 22, versículo 39, ele fala que o cristão é chamado a amar o seu próximo como a si mesmo. É muito difícil. É muito difícil porque a gente ainda não aprendeu a se amar na íntegra, como Jesus veio nos ensinar. Ele fala, e o amor, hoje de manhã a gente estava conversando no café da manhã, eu e o Roberto, a gente falando, o amor, a caridade, o perdão, não adianta falar. Se a gente não põe em prática, não é. É só palavras. O amor ele tem que ser praticado. A caridade tem que ser praticada. O perdão, eu posso falar aqui o dia todinho de perdão, mas se eu não perdoar, são só palavras. E Jesus, ele praticou tudo o que ele falou. Praticou a humildade. Jesus ele podia ter nascido no castelo de ouro, na maior riqueza do mundo, mas ele nasceu ali no meio dos animais, teve uma manjedoura como berço. Ele poderia ter nascido numa cidade, poderia ter nascido no centro de Roma, foi nascer lá em Nazaré, onde era uma aldeiazinha bem pobre. Poderia já chegar, como eles esperavam, né, como os judeus esperavam na época, sendo um rei, sendo até um César e dominar aquilo tudinho, mas não. Nasceu de uma família pobre, humilde. Não relegou, como a lição fala, a lei do trabalho. Foi ser carpinteiro. Então, em tudo o que o Evangelho fala, o que ele pregou, ele praticou. É difícil a gente fazer isso? É muito difícil. Mas ele chegou e disse, vai e fazei, ir e ensinai e exemplificai. Se ele falou isso, é porque a gente não precisa chegar ao patamar dele para pôr em prática isso aí. A gente já pode, dentro das nossas condições atuais, a gente já pode, pouco a pouco, pôr em prática isso que a gente aprende. A gente não precisa se tornar um espírito crístico, não precisa se tornar um espírito elevado, puro, para pôr em prática isso.
dentro das nossas condições, a gente já tem como pôr em prática, pouco a pouco. E à medida que a gente vai pondo em prática, a gente vai se capacitando moralmente, se fortalecendo para que a gente possa crescer e crescer e crescer. Uma coisa que eu falo sempre nos nossos estudos, é difícil a gente se livrar dos nossos vícios, é muito difícil, porque a gente não sabe há quanto tempo a gente carrega conosco nossos vícios materiais e morais. Mas pouco a pouco a gente pode se livrando primeiramente daqueles que a gente acha que é mais fácil. Vai eliminando as coisas mais fáceis. A chegar a um ponto que aquele que é mais difícil, a gente já conseguiu se livrar tanto dos mais fáceis, que a gente já aprendeu com os mais fáceis, e aí aquele mais difícil vai se tornar mais fácil. É como fazer uma prova, um teste. Você não pega uma prova de 100 questões e vai na questão mais difícil fazer. Primeiro você vai eliminando as questões mais fáceis, que a gente já sabe, e deixa as mais difíceis para o final. Não é assim que a gente faz? Sim. Nos estudos? É a mesma coisa na nossa vida. A gente vai pegando as coisas que a gente sabe que tem condições de fazer, que é mais fácil, e vai praticando aquilo ali. Até que chega um momento que as coisas mais difíceis, a gente já tem um pouco de experiência, já conquistou um pouco de experiência com aquelas coisas mais fáceis. Então, gente, quando Jesus chega e fala para a gente, vai e ensinai e praticai, se ele pediu isso é porque ele sabe que a gente tem condições de fazer. Porque Jesus nunca ia pedir uma coisa absurda para a gente, fora da nossa capacidade, fora das nossas condições. Ele nunca ia fazer isso com a gente, porque isso é uma tortura. Você pedir uma coisa a uma pessoa que aquela pessoa não tem a condição de fazer. Isso é uma tortura. Você pede a uma pessoa uma coisa. Já pensou um pai pedir um filho pedir um pai, uma coisa que sabe que ele não tem condição de fazer? Vai entristecer aquela outra pessoa. Jesus não faria isso com a gente nunca. Então, se ele pediu para a gente fazer alguma coisa, é porque a gente tem condições de fazer. Por mais que possa parecer simples, simplória, insignificante, mas para aquela pessoa que está recebendo aquilo a gente não sabe se é simples. A gente não sabe se é simples. Você dar um pedaço de pão ou escutar uma pessoa falar pode ser uma coisa simples para você, mas para aquela pessoa aquilo ali pode significar muito naquele momento. Então, o que eu queria trazer aqui, o que eu aprendi com essa pequena leitura, é isso aí, gente. A gente tem condições da gente praticar, a gente tem condições de fazer aquilo que Jesus nos pediu, para a gente pôr em prática, para a gente exemplificar o pouco que a gente já conhece. Porque o Espiritismo, ele fala, o Espiritismo não vai conquistar multidões, não é pela palavra, não. É pela prática. O verdadeiro espírita não é aquele que senta aqui na frente, que vem aqui na frente falar bonito e dar palestra de 1 a 2 horas e falar em redes sociais, ter canais de YouTube, disso, daquilo. É aquele que põe em prática aquilo que ele fala, aquilo que ele aprende. Então, gente, parafraseando Jesus Cristo, vamos praticar, vamos e pratiquemos o bem que a gente já tem dentro de nós, que a gente tem condições de passar para o nosso próximo. Boa semana para todos. A gente está recebendo o Roberto Barbosa. Eu acho que quase todo mundo que está aqui já conheceu o Roberto, já assistiu uma palestra dele aqui na casa. Roberto, 6 em 6 meses, está aqui conosco. A gente já está programando a próxima vinda dele, agora no começo do próximo ano. Ele vai nos dar essa palestra hoje, tem outra palestra no domingo, no próximo domingo, daqui a uma semana. Na sexta-feira à noite, nós temos a Terapia Amor, que é um trabalho voltado mais para a área psíquica do que o corpo.
como foi a primeira cirurgia. E vamos, nesse momento, aquele se quiser, fechar os olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos nossos guias e mentores espirituais, e agradecer por essa oportunidade que nos é dada toda semana. Na verdade, nos é dado todo dia. Quando a gente abre os olhos, se levanta da cama, todo dia é uma vida nova que a gente está recebendo, é um presente que a gente está recebendo do nosso Pai, que é mais um dia de vida aqui nesse corpo físico, mais uma oportunidade da gente crescer, da gente aprender e da gente pôr em prática, como fala a lição de abertura. Muito obrigado, Pai amado. Muito obrigado, Mestre Jesus, e todos os irmãos, nossos companheiros da espiritualidade, que estão sempre ao nosso lado, nos incentivando, para que a gente possa, no nosso dia a dia, crescer cada vez mais. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre, e assim seja feita a Tua vontade. Roberto, eu acho que o Roberto dispensa apresentação, né? Para todo mundo, né? Eu acho que ele é autoapresentável. Então, Roberto, obrigado. Seja bem-vindo. Nossa, que frio é esse, hein? Que frio, né? Tudo bom, Roberto? Quanto tempo? Tudo bom? Tudo bom? Muito bom te ver de novo. Obrigado, querido. Bom ver você também. Bom, eu sou Roberto, mas não sou Roberto Carlos, então eu posso tirar esse microfone daqui? Ok. É porque eu gosto de ficar mais perto de vocês. Bom, gente, bom dia. Hã? Ah, é. Esse pessoal que vem iniciar, Rapaz, é. Eu tava ali sentado e senti a presença. Não tô brincando, eu nunca brinco com essas coisas. Tem duas coisas na vida que eu nunca brinco. É com processos evolutivos e com mediunidade. Essas coisas eu não brinco. Meu primo, que mais me ensinou mediunidade na minha vida, né? Que eu tive o prazer de trabalhar junto com ele mediunicamente durante muitos anos, ele me dizia uma coisa, ele me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, ó: nunca minta sobre a sua mediunidade. E quando eu falo mentira, não estou falando da mentira que você conta para outro, é a mentira que você conta para você. Essa é a mais perigosa. Porque no dia que você mentir para você uma vez sequer, mediunidade é algo tão abstrato, que no dia que você mentir para você, você vai perder o referencial da verdade. E aí você vai olhar para trás e não vai saber se o que você falou, está falando, é realmente baseado numa verdade ou não. Então eu guardo isso muito forte comigo, né? Eu estava ali sentado, eu senti a presença do Espírito. Eu acho que ele é mineiro. Porque desde que eu estou levantando ele é o trembão, essas coisas. Então, se soltar um mineirês aqui, viu? Relaxa que eu não estou tirando chacotinha ninguém, viu? Porque eu sei que aqui deve ter muito mineiro, não tem? Quem é de Minas Gerais? Levanta a mão. Ah, então já... A gente vai dominar os States. Então, eu estou tão feliz em relação a Minas Gerais que a gente começou agora voltamos a Minas. A gente tinha feito durante alguns anos trabalho em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. E agora a gente voltou a fazer trabalho, só que no interior de Minas. A gente está trabalhando em Terra do ZT, lá em Varginha. Né? Começamos um trabalho lá numa casa espírita maravilhosa e nós estamos muito felizes com estar voltando para Minas. Né? E, bom, gente, vamos lá. O que a gente vai falar hoje, né? Ansiedade em termos de transição planetária. Esse assunto é meio pesado, de certa forma, porque falar de ansiedade é mexer com algumas feridas nossas. Porque, de alguma maneira, os mais ou menos ansiosos, não importa. A maioria de nós tem, em algum momento, um episódio de ansiedade ou um período de ansiedade. Então, todos isso, e todos nós. E aí, a minha ideia, aqui com essa palestra, é ajudar a gente a tentar identificar isso, compreender isso, de como é esse mecanismo, como é que funciona essa coisa da ansiedade. Porque a gente fala ansiedade, a gente diz assim, ó, eu estou tão ansioso. Como veio essa ansiedade? Como ela começou? Está entendendo? Então,
A palestra de hoje ela tem a ver com isso, com essa coisa de olhar para dentro de si e perceber, né? Olhar para onde, né? Olhar de que forma, buscar o que dentro de si para compreender a ansiedade. Então, como a ansiedade é uma coisa muito presente na vida da maioria das pessoas, né? Umas até se torna patológico, né? Porque a ansiedade, quando ela é patológica, ela causa muitos sintomas, ela gera muitos problemas, né? E é muito interessante a gente saber, entender e compreender como é que essa doença tem, como é que ela funciona, como ela se origina, quais são os seus mecanismos, o que é que a gente pode fazer para ficar mais ansioso e como fazer, obviamente, para ficar menos ansioso. Então, tudo isso a gente vai dar uma olhadinha hoje nesse assunto. É um assunto que a gente tem uma certa facilidade, porque, de certa forma, a gente, como o Carlos muito bem lembrou, a gente vai fazer uma terapia amor, sábado que vem, né? O que é a terapia amor? Hã? Isso, sexta. Eu falei sábado? É sexta, gente. Sexta-feira. É porque sábado também tem terapia amor, só que em outro centro. É lá no cantinho. Viu? E aí, a terapia amor na sexta-feira que vem, aqui, cara, se você tiver resquício disso aqui, venha. Porque ajuda pra caramba. Terapia amor é uma cirurgia espiritual para problemas emocionais, para questões energéticas, questões psicológicas. E é uma cirurgia espiritual muito eficaz. A gente já viu resultados assim incríveis, né? Então, se você puder vir na sexta-feira, venha, porque você vai ver como ela vai te ajudar. Pois bem, então, o que é que a gente vai falar hoje quando a gente pensa em ansiedade? Deixa eu ir passando aqui os slides para a gente começar a entender alguns processos. Além de médium espírita, eu comecei 3 faculdades. Eu trabalhei na área de construção civil, tá? E durante 6 anos também, parece até que estou falando de várias encarnações, né? E durante 6 anos também, eu trabalhei com uma empresa de treinamentos, de desenvolvimento pessoal, liderança e a gente fazia também treinamentos na área emocional. Então, durante muito tempo, eu estudei isso muito profundamente. E eu pude entender algumas coisas que eu vou trazer um pouco desse conhecimento para vocês, porque esse conhecimento não está dentro da doutrina. Ele está nas entrelinhas, mas ele não está de forma explícita, né? Pedagógica, para a gente poder entender. Então, hoje a gente vai entrar um pouco nesse campo, para entender melhor a ansiedade, a gente vai entrar um pouco nesse campo aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, esse aqui não vai funcionar na tela, né? Vai não. A gente vai entender a origem dessa ansiedade, como ela se instala, como é que ela funciona, o que mais alimenta a ansiedade? É uma pergunta que a gente precisa se preocupar. E mais legal, como é que resolve? Certo? Então, durante esse dia de hoje, a gente vai juntos, né, buscar resposta para tudo isso. Nessa parte da origem, a coisa que eu mais gosto, quando se trata... Assim, primeira coisa, me sugeriram um tema assim, ansiedade na transição planetária. A pergunta é, o que é uma transição planetária? Fala para mim. Transição planetária é se a Terra girasse assim, ao invés de girar assim? Girar mais rápido, mais devagar? Não, né? O que é uma transição planetária? A gente, quem estuda espiritismo sabe que a Terra está passando por um processo de modificação, que a gente está chamando esse processo de transição planetária. A Terra está saindo de um estágio evolutivo para entrar em outro estágio evolutivo. Qual o estado que a Terra está hoje? Provas e expiação. O que são provas? Um de cada vez. Vamos lá, é fácil entender. Compara com a escola. Se você está na 3ª série e vai passar para a 4ª, o que é que você tem que fazer? Prova. Para provar o quê? Que você evoluiu, que você aprendeu, que você assimilou aquilo da 3ª série. Se você não assimilou da 3ª, você está preparado para ir para a 4ª? Não, então demora um tempo. Então você passa o ano todo passando por diversas provas, né? Para provar que você é capaz de estar na 4ª série. Não é assim?
Na escola? Então, isso é prova. E o que é expiação? Expiação quando a gente leva uma rasteira, né? Não. Expiação é o que algumas pessoas chamam de karma. É aquilo que a gente traz, ó. Eu não sei se vocês conhecem, lá no Brasil, pelo menos lá no Ceará, a gente, uma época, a gente conheceu, tinha uma coisa nas escolas, eu fui professor também durante 4 anos. Como é que deu tempo, né, de fazer tanta coisa? Nem eu sei. Quando eu falo essas coisas, o pessoal fica assim, ó. Não é? 49 com um corpinho de 47. Então, vamos lá. Eu dei aula durante um tempo, né? Então, eu estava falando, desculpa, eu me perdi aqui no 47. Pois é. Era outra coisa. O que é expiação? Isso. Muitas religiões chamam de karma. Eu não gosto muito dessa palavra, porque karma dá uma ideia de estática. Você vai passar por isso porque você tem que passar e nada do que você fizer vai mudar a situação porque você fez isso, isso e isso. Você acha que Deus é assim? Ou Deus é compaixão? Por exemplo, se um professor, e eu fui professor, se um professor passa uma prova com um aluno, o aluno no dia da prova, ele não estava bem por qualquer motivo, ele não sabia a resposta. Aí eu conversando com ele, eu percebo que ele sabe a matéria. Percebo que ele entendeu o que é que eu estava querendo passar. Esse aluno sabe ou não sabe? Merece ou não merece tirar uma nota melhor? Não merece? Pronto, assim é Deus. Deus é justo nas notas. Então ele consegue avaliar se você aprendeu. Então, nem toda dor é necessária, porque se antes você agiu pelo amor. Pegaram? O karma é estático? De acordo com o conceito de karma é. Por isso que a gente não chama karma, chama expiação. O que é expiação? Dívida. Dívida que a gente tem que pagar. Aí a gente pode pagar sofrendo ou amando. Mas vai ter que pagar? Vai. Por esse ponto, realmente, o karma tem uma certa conexão com essa palavra. Deu para entender? Tá. Então, nós estamos num mundo de prova e expiação. E agora vocês sabem o que é prova e vocês sabem o que é expiação. Tá. E se nós estamos em transição, nós estamos em transição para um mundo como? Regeneração. O que é regeneração? O que é a diferença entre o mundo de prova e expiação e o mundo de regeneração? O mundo de prova e expiação funciona assim, ó. Mundo de prova e expiação, o amor já é presente. A racionalidade domina a maioria dos pensamentos, tá? A maioria. E já existe o amor, já existe a tolerância, já existe a bondade. Só que ela não é preponderante. O mal ainda predomina. O que é o mal? É o orgulho, o egoísmo, o que mais? A vaidade, o ciúme, a inveja. Então, são essas coisas que predominam. Não significam que não tem as coisas boas. Então, aqui na Terra a gente aprende paciência, humildade, simplicidade, amor. Beleza, existe isso. Existem pessoas muito boas no mundo. Tá? Não é porque você teve uma experiência com alguém ruim, ou com alguém que não entendeu ainda o amor, que não existem pessoas boas no mundo. Eu fui enganado, fui magoado, fui traído. Tá. É o mais comum de acontecer porque a maioria das pessoas está nesse processo de melhoramento. Difícil é se achar um bom. Né? E mais difícil ainda, como o Carlos mesmo colocou aqui, é sermos bons. Isso é o grande desafio, né? Que a gente precisa ter na vida. Então vamos lá. Essa transição planetária está prestes a acontecer? Sim. Na verdade, ela já começou. É um processo que já está acontecendo. Ele é um processo de evolução natural. Mas, quando eu falo o que é transição planetária, muita gente acha que eu estou falando da Terra. Nós não estamos falando da Terra, nós estamos falando da gente. Não é a Terra que vai mudar. Pode até ser que a Terra mude, afinal a Terra é cheia de ciclos, né? Eras do gelo, não sei o quê, tem um monte de coisa. Né? Um monte de ciclos que a gente mal está conseguindo entender porque a gente só acompanha isso faz uns 200, 300 anos, que é o tempo que a ciência existe. Né? A ciência de observação existe. Mas essa transição não tem a ver com o planeta.
Inclusive na Gênesis de Allan Kardec, ele fala, os espíritos superiores falam o seguinte: a Terra, na verdade, está se acalmando. Em termos de tudo que o planeta tem. Vulcão, tectonismo, essas coisas. Na verdade, ela está se acalmando desse ponto de vista geológico. Do ponto de vista geológico, ela está se acalmando. Se você olhar milhões de anos atrás, a atividade da Terra, em termos era muito maior. Então, está se acalmando. A grande transição é do ser humano. Por isso, cuidado com esse povo que fica dando data para mudança planetária. Estou falando sério. Começaram no ano 2000. Depois passaram para 2000 não sei o quê. Aí chegou em 2012. Aí agora 2029. Daqui a pouco vai ter uma nova data, porque nada vai acontecer de extraordinário no planeta. E nem na espécie humana. Por quê? Porque as coisas em relação à evolução humana, elas são lentas e gradativas. Se você está encarnado e aprende uma coisa de moralidade, você já deu um salto evolutivo. Só porque você, por exemplo, aprende a perdoar. Está desligado. Só você enfiar na boca agora. É assim? Hã? Assim? Aqui. Não entendi. A minha voz é forte? Tá. Já entendi. Obrigado. Eu vou tentar. Para isso existe microfone, é para gente falar mais baixo, né? Então eu vou tentar ser assim, tentar educar minha voz. É porque eu sou meio. Não, falando sério, eu sou meio surdo. E eu acabo falando alto. Desculpa. Então, como eu estava falando, o nosso planeta, o planeta como planeta, pouco está mudando. A mudança real é da gente. E essa mudança é lenta, é gradual. A gente não vai mudar rápido. Não é fácil viver uma atmosfera 100% de amor. Não é fácil a gente vibrar sempre com coisas boas, positivas. Não é fácil. A gente está aqui na Terra para aprender isso e Deus não tem pressa, viu? Para com essa história de querer evoluir rápido. Por isso que eu digo, data é bobagem. A gente não precisa de data. A gente precisa, só um minutinho, querido. A gente precisa de perspectiva. A gente precisa de olhar para dentro de si e tentar perceber que essa mudança que é no planeta, porque vai ser uma consequência de várias mudanças individuais, ela acontece dentro da gente. Pegaram? Então, o que é uma transição planetária? É uma mudança de comportamento, é uma mudança de crença, é uma mudança de valores, é um melhoramento da humanidade em geral. Isso é uma mudança planetária. Só isso vai fazer com que a Terra deixe de ser um mundo de provas e expiações e se torne um mundo de regeneração, onde o mal ainda existe, só que predomina o bem. Ok? Então a gente não vai ser expulso de cara. Porque apesar do bem predominar, os erros ainda vão existir. Porque eles vão ser menos numerosos do que o bem. Ok? Ok. Então, onde é que a ansiedade entra aí? As nossas almas, nesse momento, sentem que o planeta está mudando. E, de uma certa forma, a gente começa a perceber que a nossa mudança não está acontecendo no ritmo que nós gostaríamos. E isso faz muitos de nós, inconscientemente, gente, isso é inconsciente, tá? Porque você não lembra, mas o seu espírito antes de reencarnar já sabia dessa informação. Que para a maioria de nós, talvez seja a última encarnação na Terra. Não, eu estou dando tchau. Assim, ó. Né? Porque não é que a gente vai ser castigado. As nossas habilidades de amor que não foram totalmente desenvolvidas, mas alguma coisa a gente já aprendeu, elas vão ser utilizadas num local onde elas sejam mais bem utilizadas. Em mundos mais... Qual o mundo anterior à prova de expiação? Vocês sabem nessa escala?
Regeneração seria o terceiro, né? Para a gente entender melhor. O segundo é o prova e expiação. E qual o primeiro? Mundos primitivos. Então, já imaginou quanto bem a gente conseguiria fazer com o conhecimento que a gente tem? Né? Chegar no mundo primitivo, ir lá e ajudar? Uma vez um espírito falou assim para mim, ó. De novo, não. Já vim de lá, né? Pois é. Uma vez um espírito falou assim para mim: todo ser humano tem uma luz. Todos nós somos luzes, porque fomos criados por Deus. Então todos nós somos divinos e temos a nossa luz. A nossa evolução, isto é, a dedicação que a gente tem em fazer o bem, é que faz com que essa luz fique mais forte. Faça essa luz brilhar. Por isso alguns espíritos são chamados espíritos de luz, porque eles irradiam muita luz devido ao seu alto grau de bondade. Tudo bem? Ok. Acontece, aí um espírito uma vez falou para mim: e aí, meu filho, seria muito bom, por exemplo, que essa sua luz brilhasse. Eu falei: pois é, mas o problema é porque a minha luz, eu falei, né? A minha luz é muito fraquinha ainda, eu estou aprendendo a bondade, o amor, a caridade, essas coisas. Então, é muito novo para mim. Quando eu vi minhas últimas encarnações, eu vi que eu não era uma pessoa assim dedicada a essas coisas. Estou percebendo que eu estou me tornando nessa encarnação. Então, para mim é tudo novo, né? Então, aí eu falei: então, sei lá, se você é uma fogueira, falei para o espírito, eu devo ser um fósforo. Aí ele falou assim para mim: olha o que é sabedoria, né? E você já viu o quanto um fósforo ilumina uma sala escura? Aí eu falei: tô entendendo. Aí a gente, né, aprende. Bom, o que é uma transição planetária? É a nossa evolução. Onde é que a ansiedade entra aí? A nossa alma, o nosso espírito sente essa transição acontecendo e às vezes a gente não está no ritmo dela. E a gente está morrendo de medo de ser recambiado para um local pior. Né? Então, pior, entenda, pior do que a Terra. Mas lá a gente é quase um Messias, entendeu? Porque é assim, ó. Qual luz é mais forte? Voltando a falar da nossa luz, né? Qual luz que é mais forte? É de um espírito evoluído ou de uma pessoa que está aprendendo o amor? Geralmente o espírito evoluído tem a luz mais forte. Mas a resposta, na verdade, seria assim, ó. Depende. Depende em qual escuridão ela está inserida. Se eu acender um fósforo aqui, vocês vão ver a chama e tal. Mas se eu apagar a luz, vocês vão ver melhor, não é? Então, se você é recambiado para um planeta mais inferior, né, do ponto de vista de evolução, a sua luz lá vai brilhar forte. Não. Ó, tem um aeróbus saindo hoje à noite. Imagina que eu quero convencer você de nada. Eu digo mais, eu quero convencer sim você a se esforçar para ficar aqui. Sabe por quê? Porque dá tempo. Se você está encarnado, é porque dá tempo. Ah, mas eu tenho 70 anos. Dá tempo, acredite. Não se trata de tempo, porque o amor é como, ele não segue uma linha temporal. O amor é muito mais poderoso do que o tempo corrido. Um ato de amor, de bondade, de caridade, de benevolência, de heroísmo pode apaziguar reencarnações inteiras, várias encarnações inteiras de egoísmo. Porque o amor encobre 1 milhão de pecados. Está faltando a gente amar. Esse é o ticket, é o passo que a gente precisa. Então vamos voltar aqui para falar da ansiedade, porque a gente agora precisa entender por que é que essa ansiedade está sendo tão forte para nós. Então vamos agora explorar esses ícones aqui, né? A primeira coisa que eu queria falar era sobre a origem da ansiedade. E aí eu tenho que falar sobre emoções. Por que eu vou falar sobre emoções? Porque a ansiedade é uma resultante emocional. Já parou para pensar? A ansiedade mexe com a gente emocionalmente. Sim ou não? A ansiedade é uma coisa 100% racional? 2 mais 2 igual a 4. Ansiedade, eu estou sentindo agora e não tem nada emotivo em mim. Nada está acontecendo no meu corpo. Eu estou 100% equilibrado. É assim? Não. Toda vez que a parte emocional vem, ela mexe com a gente profundamente.
Essa é a característica das emoções. Só queria explicar uma coisa. O que eu vou apresentar aqui é consequência do estudo de neurocientistas, da Sociedade Brasileira de Neurociência, de vários neurocientistas, inclusive que eu tive contato com eles quando eu trabalhei no INEX, Instituto Nacional de Excelência Humana. E esses neurocientistas, esse meu amigo que é médico, que era o presidente do INEX, ele era cirurgião. Eles me deram essa informação, tá? E eu nunca vejo isso muito em internet. Eu vejo o pessoal na internet falando coisas até distorcidas em relação a isso. Então, essas informações que eu vou passar para vocês, elas estão de acordo com o que a neurociência acredita sobre as emoções. Tudo bem? Então, não é invencionismo meu. Depois você pesquisa que você vai ver. O Ney, uma época, foi o presidente, esse meu amigo. Não sei se ele ainda é hoje, talvez não, mas é a Sociedade Brasileira de Neurociência. Existe para poder nos ensinar a conexão entre né, entre a parte neurológica, cientificamente conectar ela aos processos emocionais. Tá? Então vamos lá. Quais são as emoções que existem? Deixa eu começar a apresentar as emoções. Vamos lá. Quais são as emoções que existem? Quantas emoções existem? Eu adoro essa pergunta. Quantas emoções existem? Milhares de emoções? 9. Quantas existem? 9. Ela tirou de onde, meu Deus? Não é bingo não, mulher. Quantas emoções existem? Já parou, a gente já percebeu que racionalmente a gente tem a maior parte do tempo nosso funcionamento racional. A emoção é assim, ela vem em ondas, tá? As emoções vêm e vão. Ninguém fica com raiva 2 horas seguidas. Você entra na raiva, no pique da raiva, dura alguns segundos e tende a diminuir. Eu estou falando o seguinte, você não fica no pico da raiva o tempo todo, como você não fica no pico de nenhuma emoção. Porque é fisiológico. Nós temos uma limitação em senti-las. O corpo não aguentaria. Teve uma pessoa uma vez que morreu de alegria. Juro. Ela começou a rir, não conseguia parar e depois de 1 hora rindo, ela teve um infarto. Porque o corpo não foi preparado para isso. As emoções, elas precisam vir em ondas, senão a gente não aguenta. Então você tem o pico, diminui, volta. Aí tem outros picos, lógico, né? Podem vir acompanhados, mas nunca é uma coisa e fica lá em cima o tempo todo, não. Não é assim. A gente não aguentaria. Fisiologicamente, biologicamente não seria possível. Tá? Então vamos lá. Na verdade só existe, desculpa a decepção, 4 emoções. Só 4. E dessas 4 emoções derivam-se todos os sentimentos e sensações emocionais que a gente possui. Todos derivam-se apenas dessas 4. Roberto, como é que isso é possível? É só você imaginar uma impressora de jato de tinta. Quantos cartuchos tem? 4. Tem o preto, aí tem o vermelho, o amarelo e o azul, não é não? E dessa impressora você tira qualquer cor? Tira. Então, desse espectro, né, de 4 emoções, a gente tira todas as emoções. Tudo que a gente sente está resumido a 4 emoções. Não é 9, não é dezenas, nem é milhares. São apenas 4. Olha como é fácil. É legal a gente ensinar isso de forma didática, porque você aprende a identificar elas em você. E aí é mais fácil você ter um certo controle, uma certa estabilidade emocional. Tá? Então vamos lá. A primeira que eu apresento a vocês, não sei para que essa firula toda, né? É o medo. Essa é uma emoção básica. Gente, ó, são as 4 emoções raiz. 4 emoções básicas. É delas que saem as outras. Os sentimentos e tudo mais que a gente sente. A ansiedade está aqui também, tá? Vamos já falar disso. Então, o que é o medo? De acordo com a neurociência, legal isso, né? De acordo com a neurociência, o medo funciona como uma lâmpada vermelha que acende, indicando que alguma coisa não está legal. Então você sente medo, não é para sofrer. Já parou para pensar? Você sente medo como um sinal de alerta para você ter mais atenção. Vou dar exemplo? Vamos lá. Quem aqui atravessa uma avenida correndo sem olhar para os lados? Levanta a mão. Não, porque essa pessoa já morreu, né? Então, ninguém atravessa a rua sem olhar para os lados, concorda? Quem faz você lembrar? Tá vendo como é bom? O medo é bom?
Não sei. O que nos faz sentir insegurança para a gente não conquistar nossos objetivos? Medo. O medo é bom? Ué, você disse nesse que era? Perfeita resposta. Depende. Depende se que nível de controle você tem desse medo. Conclusão, essa resposta é por qualquer emoção. Emoções são boas ou ruins? É boa ou ruim? Depende. Depende de como você usa elas. Pegaram? Posso ir adiante? A segunda emoção que eu apresento a vocês devem conhecer muito bem também, é a tristeza. Ok? Tristeza. A tristeza ela tem uma característica incapacitante. Ela tira de você a energia, a motivação. Então, uma coisa interessante. Essas duas emoções são incapacitantes. Elas têm essa característica de serem, de colocar você para reflexão, colocar você de forma para baixo, de verdade, tirando a tua motivação, a tua dedicação e tal e tal. Ok? Então, quem achou aquele filme Divertidamente? Nossa, você vai adorar isso aqui. Né? Porque aquele filme é genial, viu? Assista aquele filme Divertidamente. É um dos filmes infantis. Nem é um filme infantil. Tá, cara, é nítido ali o conhecimento emocional de quem criou aquele filme. Conhecimento sobre isso aqui. De quem criou aquele filme. Porque é incrível. Posso dar spoiler? Posso mesmo? Porque é um filme antigo. Não, do 2 não falo nada. Eu nem assisti ainda. Mas do primeiro, o filme inteiro, posso mesmo? Eles tentam excluir uma dessas emoções. Qual era? Hã? A tristeza, não era? Deu certo? Ele assistiu. A tristeza. Arruma outro microfone aí pro meu amigo. Obrigado. Olha só, presta atenção. Ó, o que ele está falando é real. Sem tristeza, você não entra em reflexão. Sem tristeza, você não consegue transformar. Não estamos falando de transformação planetária? Transição? Transformação interior? Como é que você vai fazer uma evolução sem transformação? Como é que você vai fazer uma transformação sem ter a sua zona de conforto rompida? E quem faz isso é tristeza. Pode fazer uma avaliação da sua história, da sua vida. Fecha os olhos agora, todo mundo, vamos lá. Fecha os olhos, todo mundo. E lembra dos maiores momentos de tristeza da tua vida. Maiores. Aqueles realmente que você disse assim, caramba, foi difícil passar por isso. Abre os olhos, olha para mim. Não passa muito tempo para fechar, não. A gente tá na casa espírita, meu povo, pelo amor de Deus. Olha para mim, olha para mim. Houve ou não houve uma mudança na sua vida depois desse dia? Pode até a sua vida ter continuado o mesmo emprego, mesma família, tudo igual. Mas dentro de você as coisas não continuaram iguais. Continuaram? Por quê? Porque você entrou numa profunda reflexão. É o que a gente vê no filme. A garotinha fugiu de casa, sentiu tristeza e desistiu de fazer a maior bobagem da vida dela. A tristeza é ruim? Depende como você a usa. Eu vou treinar vocês a dizer isso. Depende. Porque a tristeza não é ruim. A próxima emoção, vamos lá. Raiva. Essas duas, ó, te paralisam, concorda? Medo e tristeza paralisa? Paralisa ou não? É a característica dela. A raiva paralisa. A raiva, ela te bota, ela te dá energia. Ninguém fica com raiva. Ah, eu fiquei com tanta raiva. Ninguém fala assim, é? Cara, eu fiquei indignado. Ninguém fala assim. Meu irmão, quando você está indignado, sua energia sobe dos pés. Né? Você vira um vulcão energético. Por quê?
Porque a raiva tem uma característica de colocar você em movimento. Só que a raiva tem uma característica, e aí é onde está o perigo dela. A raiva é eu não estou perguntando, estou afirmando. A raiva é uma energia destrutiva. Ponto final. Ok? A raiva é uma energia destrutiva. Ponto final. Então é ruim, Roberto? Depende. E se você usar esse rolo compressor de energia para passar por cima das coisas que impedem você de ser feliz? Por exemplo, vou contar uma história aqui que eu ouvi essa história inúmeras vezes e provavelmente eu vou chorar no final, porque toda vida que eu conto essa história eu me emociono. Porque é uma história real. Tem um cara no Japão que nasceu numa família muito pobre. E depois da Segunda Guerra, o Japão passou muita fome. O Japão foi um dos países derrotados na Segunda Guerra. E ele passou muita fome, muita dificuldade. Durante a guerra já vinha assim, mas depois da guerra piorou. E esse garotinho, era um garotinho assim pequeno, de uns 4, 5 anos, ele tinha uma família muito pobre, eles passavam muita fome, muita dificuldade. Era difícil conseguir emprego, era difícil conseguir comida, era tudo complicado. Mas esse garotinho não, mas os pais insistiam que ele tinha que ir para a escola. Só que esse menino só vivia triste, porque na escola, os outros coleguinhas, né, tinham uma certa condição e comiam bem e tal. Ele só comia na escola. A única refeição, às vezes, que ele tinha no dia era quando ele comia na escola. E ele era triste porque ele era muito infeliz, via os pais infelizes e aquela situação toda. Aí a professora, percebendo que ele estava muito triste, resolveu então dar de presente para ele um cachorrinho de presente. Trouxe um dia numa caixa e presenteou ele com esse cachorrinho. O cachorrinho tinha recém-nascido. Nascido há pouco tempo. Tinha acabado de desmamar, deu o cachorrinho para ele. Nossa, esse menino virou a vida. Ele ficou muito feliz. Foi o primeiro presente da vida dele. Na verdade, foi o único presente que ele recebeu na infância inteira. Foi esse cachorrinho. Ele mudou a vibração dele. Ele ficou muito feliz com o cachorrinho. E muitas vezes, para manter o cachorro vivo, ele dividiu o único lanche que ele tinha no dia. O cachorrinho era um companheiro dele. Ele começou a ficar tão feliz que as duas crianças começaram a se interessar por ele. E começaram a querer ser amigos dele. E ele começou a interagir com as outras crianças. O cachorrinho mudou a vida dele em tudo. Um dia ele foi para a escola. E era um dia muito frio, tinha nevado muito lá no Japão. E ele foi para a escola e estava com muito frio e tudo mais. E ele estava doido para voltar para casa para poder ver o cachorrinho dele. E quando ele chegou em casa, né, a mãe dele tinha preparado uma sopa. O pai dele estava sentado para comer. E de uma hora para outra o pai e a mãe começaram a chorar. Aí ele disse assim, eu vou ter que contar, meu filho, essa sopa é o seu cachorrinho. Aquele menino ficou com tanta raiva. Ficou com ódio. Mas diferente da maioria das pessoas que joga o ódio da gente em quem a gente ama, você é capaz de dizer coisas de ódio para uma pessoa que você ama que você não tem coragem de dizer para um estranho. Porque você não sabe usar a sua raiva. Não é? Aí, ele então, ele já tinha comido um pouco da sopa. Saiu correndo para fora de casa, na neve, se ajoelhou no chão e começou a gritar, dando um murro no chão, assim, na neve, e começou a gritar assim, eu nunca mais passarei fome na minha vida. Eu nunca mais serei tão pobre na minha vida. E começou a gritar e bater no chão, fazendo uma catarse muito forte. Começou a vomitar. E vomitou toda aquela sopa que ele tinha tomado na neve. Esse cara, quando cresceu, se tornou o líder de uma das maiores empresas de tecnologia, acho que de transporte, não sei se foi de tecnologia e automobilístico do Japão. E toda a vida que ele ia dar conferências, participar de encontros de vários CEOs do mundo inteiro, perguntavam a ele como é que ele tinha conseguido tanto sucesso na vida. E ele falou assim, ó, eu usei a raiva. Repito, ele não jogou contra a família, ele não jogou contra a situação, ele não jogou contra o país. Ele jogou a raiva dele contra aquilo que impedia ele de ser feliz, que era a fome, as dificuldades,
a parte financeira e tudo mais. E essa energia, que é um vulcão, foi o que motivou ele a vida toda. É bom ou ruim a raiva? Depende. E a última emoção. Quando eu boto as 4 juntas, tem sempre aquele que fala assim, ó. Ah, mas aí não é covardia. Uma boa e 3 ruim? Né? A alegria é boa? Depende. O problema é que a gente confunde bom e ruim com sensações. A raiva não é uma sensação boa de se sentir. Assim como o medo e a tristeza. A alegria, ela dá um prazer. Ela libera serotoninas, ela libera dopaminas, ela libera essa substância. Então, nós achamos que uma emoção é boa ou ruim, qualificando ela pelo prazer que ela nos causa. Ou pelo desprazer, né? Que ela nos causa. Deu para entender? Ok. Só para avisar que esses slides estão tudo ali com o meu amigo ali, Fabiano, né? Ou Fabrício, desculpa. Fabrício. Fabiano era tua outra encarnação. Mentira, eu tô brincando. Eu não sei, eu tô brincando. Aí o Fabrício está lá e eu estou autorizando o Fabrício e a Casa Espírita. Quem quiser esses slides pode ficar, tá? Inclusive pode usar. Fique à vontade, está autorizado por mim. Quem criou isso aqui fui eu. Tá? Ok. E aí, gente, a alegria, né? É a mais prazerosa de todas da gente sentir. No entanto, até ela pode se tornar um problema. Porque por causa da busca da alegria, muita gente bota a sua vida em desgraça. Porque junto com a alegria tem as paixões, os prazeres, os desejos, tá? Por exemplo, uma época no Brasil, na década de 80, se eu não me engano, eu era criança, mas eu lembro dessa campanha que criaram no Brasil, assim, ó, a droga é uma droga. Quem lembra disso? Não fale não, porque senão você entrega a sua idade. Mas houve essa campanha no Brasil, a droga é uma droga. Deixa eu falar uma coisa para vocês, foi um desastre essa campanha. Aumentou e muito os usuários. Sabe por quê? Porque quando as pessoas experimentavam, elas viam que não era. Tem coisa mais prazerosa do que cheirar uma carreira de cocaína. Deve ser, não sei. Mas deve ser. Porque se fosse ruim, você cheiraria? Não. Então quem cheira, ou quem fuma um cigarro de maconha, ou quem usa qualquer forma de droga, ou um copo de uísque, ou não estou falando de drogas, viu? Listas ou ilícitas, isso é coisa de homem, do ser humano. Tá? Porque tem droga que é lícita num canto, tem droga que é lícita no outro e por aí vai. Mas qualquer droga que nos vicia, que causa dependência, tá? Ela causa alegria, sim ou não? É ou não é? Mesmo que seja uma alegria de curto prazo. Mas ela causa alegria. Essa alegria é boa? Não, essa alegria não é boa, acredite. Não é. Por isso que eu digo, até a alegria pode ser ruína, uma ruína para você. Cuidado nos momentos de alegria. Você vai fazer coisas que você também pode se arrepender depois. Ok? Então lembre-se disso. Então vamos lá. Qual dessas 4 vocês acham que dá origem à ansiedade? Quem acha que é o medo? Levanta a mão. O povo, mão para cima, meu povo. Vocês botaram desodorante, não? Ok. Quem acha que é a tristeza? Levanta a mão. Quem acha que é a tristeza? Ok. Quem acha que é a raiva? Ansiedade. Ok. E quem raiva que é a alegria? Ansiedade causa... Ok. Deixa eu explicar uma coisa. Existe uma emoção raiz na ansiedade. E essa emoção é o medo. Não significa que na hora que você está ansioso, você não possa desencadear um processo emocional com as outras. Deu para entender? Porque existe uma coisa chamada raiz, emoção raiz. Por exemplo, pouca gente percebe o ciúme. Ciúme é qual a emoção? Ciúme é um sentimento? É ou não é um sentimento? Eu sinto ciúme de você. É um sentimento que eu sinto por ela. Não é assim? Tá. Isso é um sentimento ou não é? Se é sentimento, tem que ter uma dessas emoções como raiz, concorda? Concordo. Aí junto com o ciúme vem outras coisas. Vem agressividade, vem outras coisas, vem depois. Mas o que é que está na raiz do ciúme? Medo de perder. Porque quem é ciumento é possessivo. Porque ele acha que o outro pertence a ele. Como é que tem gente que abre a boca para falar que isso é amor?
Ainda tem uns bestas que falam. Já vi espírita dizer isso. Ah, não, eu tenho ciúme da minha esposa porque eu amo ela. A pessoa fala isso, ela não tem a menor noção da bobagem que está dizendo. Meu filho, ciúme é uma característica moral negativa. Assim como a inveja, a vaidade, o orgulho, a preguiça. Se você tem ciúme, trabalhe para não ter. Porque está errado do ponto de vista moral. Entendeu? Foi claro? Não consigo ser mais claro do que isso. Certo? De qualquer coisa. Qualquer coisa que demonstre o medo da perda, o apego, a possessão. Entendeu? Tem gente que tem ciúme, né? O André Luiz teve crise de ciúme com a esposa depois que morreu. A mulher já feliz com o marido novo. Né? Ah, eu tô com ciúme porque ela é minha esposa. Que minha o quê, rapaz? Tu é dono de ninguém. Entendeu? Vocês entenderam que por isso que há essa dificuldade de reconhecer a emoção? Por quê? Porque junto, o medo gera ansiedade. Mas as outras emoções podem se desencadear a partir daí. Ok? Você pode ficar ansioso e ficar triste. Mas a tristeza não é a causa da ansiedade. A tristeza é a consequência da ansiedade. Quer ver outro exemplo? Depressão. Qual a causa da depressão? Tristeza. A raiz da depressão é qual emoção? Tristeza. Mas o que é que causa a depressão? Perda de motivação. A pessoa que tem depressão, ela não está triste. Ela não é que ela ficou triste e depois depressiva. Ela ficou depressiva e ficou triste. A tristeza se instalou, é a emoção presente na depressão, por conta de uma falta de motivação. A pessoa perdeu a motivação pela vida, pelas pessoas, pelo trabalho, pelos amigos. Geralmente a pessoa com depressão, ela perde a motivação em todos os sentidos. De tudo. Motivação de viver. Ok? Então, estudem isso, porque as emoções básicas, essas 4 emoções básicas, elas vão estar sempre presentes nesse processo de doença psicológica, doença emocional. Tudo bem? Ok. Deixa eu abrir aqui porque eu vou beber água. Nojo. Nojo? O disgusting, né? Você ficar... Não, tem não. Tem não. O nojo, ou essa sensação de repulsa, né, posso chamar assim, ela é mais uma característica de personalidade do que propriamente uma emoção. Tem emoção, claro que... na verdade, quando a gente vai analisar os nossos comportamentos, sempre tem um componente emocional, né? Mas eu já ouvi muita gente falar, por exemplo, que ansiedade é uma emoção. Ansiedade não é uma emoção. Ansiedade é um sentimento causado por uma emoção chamada medo. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é a raiz da coisa, tá? É a raiz da coisa. Depois a gente pode estudar e ver se a repulsa, né, essa sensação de nojo, como ela se instala. Tá, eu entendi o que você quer falar. Tá. São vários medos aí. Eu já vou falar disso, porque eu vou explicar como é que funciona o mecanismo da ansiedade. Como é que a ansiedade se explica em relação ao medo? Como é que o medo gera ansiedade? Pronto, essa é a pergunta, né? Porque eu estou falando que a raiz é o medo, mas se apresentam várias outras emoções, né? Então vamos já ver isso. Calma. Então vamos falar um pouco sobre... Sim, vamos para frente agora. Ai, meu Deus, parei aqui. Não, tem 2 controles aqui. Um é da luz. E esse aqui. Não, tá ligado. Acabei de ligar. Tá ligado, ó. Tá ligado.
Será que tá. Ou mão bendita. Mão santa. Obrigado, Luiz. Então vamos voltar aqui. A origem da ansiedade a gente entendeu. Vamos então entender como é que funciona. Então, chegou a hora da gente ver como é que funciona esse processo, né? Vamos lá. O medo que nós falamos... tô sem um laser point. O medo que nós falamos é a origem dos processos depressivos, dos processos de ansiedade, tá? Então, esse medo, ele desencadeia uma sensação de insegurança. Tudo bem até aí? Tá. Então, é essa insegurança que você sente na forma do medo. A forma que o medo vai se apresentar em você é a insegurança. Você não vai sentir medo, você vai sentir insegurança, que é uma derivação do medo. Pegaram agora? Ok. Então, você vai sentir essa insegurança. Essa insegurança é causada principalmente pela sua falta de controle do fator que lhe gera ansiedade. Ele acabou de falar aqui, cadê ele? Eu fiquei até com medo de perguntar se me desmaterializaram o menino, né? Mas ele volta já, né? Porque eu volto para ele, porque foi exatamente a pergunta que ele fez. Então, essa insegurança, ela desencadeia uma relação de baixa estima. A gente começa a não ter mais controle. Porque a gente não tem controle, a gente começa a se sentir incapaz. Então, no exemplo que ele estava dando, ele não controla o tempo. Controla? Você tem um DeLorean? Não sabe o que é DeLorean, né? Você tem uma máquina do tempo? Não. Então, você não tem como mudar o passado, tem? Nem tem como adiantar o tempo, tem? Não. Mas tem gente que sofre por causa disso, né? Por quê? Porque é uma insegurança por não controlar o tempo, gera uma autoestima baixa, então a avaliação do tempo para a pessoa é distorcida. A pessoa começa a se sentir culpada até, porque ela não consegue controlar aquilo que ela quer no futuro, que ela busca no futuro, que ela não consegue manter, não consegue ter, não consegue olhar, não consegue pegar. É a tal da ansiedade. É uma tentativa de viver no futuro. Nosso passe lá no aeróbus nem ia ter, né? Então vamos lá. Baixa autoestima. Então essa baixa autoestima fortalece em nós essa insegurança. Gente, tu sabe o que é a fome com a vontade de comer? O medo tem isso. Quando ele gera insegurança, você se sente incapaz. Quando você se sente capaz, as coisas começam a dar certo? Claro que não. E aí reforça o quê? Sabia que eu não ia conseguir. Reforça o quê? A negatividade. Eu já sabia que... Olha, eu não te disse que eu não ia conseguir. O Henry Ford, o criador da linha de produção, né, que é o cara que fundou a Ford aqui nos Estados Unidos, ele falava o seguinte: se você acreditar que você é capaz e você acreditar que você não é capaz, você está certo nas duas vezes. Porque nós somos o que a gente acredita. Então, se você sente medo que gera insegurança... Desculpa, gente, é o cigarro da 2 encarnações atrás, viu? A baixa estima. Vem lá a baixa autoestima, né? Ou a baixa estima, pessoal. E essa baixa autoestima, ela, de novo... Não, eu vou dizer, eu acho que é a bateria que deve estar indo pro saco. É Duracell, mas um dia acaba, né? Pensa, não, mas é Duracell e não acaba não, é? Será que é o receptorzinho aí de vocês? Não é não, né? Deixa eu ver agora. Inclusive, quando eu ligo, vou até mostrar pra vocês, ó. Eu desliguei, né? Quando eu ligo, a luz pisca e apaga. Ela não fica... Aí ela... Tá vendo? Tá funcionando a bateria o suficiente para dizer que ela não funciona. Legal, né? Então vamos lá. Deixa eu... o Luiz vai trocar a bateria, né? O Luiz é uma alma boa, né, rapaz? Deixa eu tentar usar algum magnetismo aqui, vamos ver. Ó aí.
Então essa baixa autoestima gera falhas, erros. É o auto-boicote. Vou repetir. O medo gera insegurança, a insegurança gera a baixa autoestima. E as falhas dos erros começam a gerar, então, a famosa ansiedade. Mas deixa eu contar uma novidade para vocês. Isso não é uma linha reta. Ela se autoalimenta. O medo continua autoalimentando o processo de ansiedade. Então, geralmente, quando você está ansioso e vai se aproximando o fato que está gerando ansiedade, mais ansioso você fica. E cada vez com mais certeza ou insegurança, cada vez com mais baixa autoestima e cada vez com mais falhas e erros acontecendo para justificar a sua ansiedade. Não deu certo aqui. Tá funcionando aqui no ectoplasma mesmo, viu? Entendeu? Então, isso aqui, gente, não para. Isso aqui é um ciclo. Por isso que eu chamo de ciclo da ansiedade. Tem mais componente, viu? Não coloquei todos, porque aí ficaria grande demais. Porque tem variações isso aqui. Tudo bem? Então, é a coisa do controle do tempo, da sensação de incapacidade e outras coisas. Então, a gente não tem... a ansiedade é uma tentativa frustrada de viver num tempo que ainda não existe e que nós não podemos chegar lá. Então, a ansiedade é uma busca por alguma coisa inatingível, inalcançável. Se a gente tiver consciência disso, fica mais fácil a gente dizer assim, não, eu vou controlar a minha ansiedade, porque eu vou controlar a minha insegurança, controlando o meu medo. E a hora que eu consigo controlar melhor o meu medo e tratar esse medo, eu consigo tratar a ansiedade. E a ansiedade tende a diminuir significativamente, algumas vezes até vai embora. Tem um cara que eu acompanho no Brasil, acompanho os vídeos que ele faz, eu adoro ele, cara. Eu já falo o nome dele. Eu não aconselho todo mundo a assistir, porque ele fala muito palavrão. Pra mim não tem problema. Eu até gosto do jeito que ele fala, porque ele fala as coisas muito assim na lata. Eu não gosto muito de arrudeio. Eu gosto de quem fala as coisas de forma objetiva, direta, na minha cara, assim, pá, eu prefiro, né? E aí, ele é assim. E ele me atinge muito forte quando ele fala desse jeito. E sobre essa questão, ele diz o seguinte, ó. O paciente, isto é, a pessoa paciente, controla tudo. O paciente está tudo certo. O que está no meu tempo eu faço, o que não é do meu tempo é do tempo de Deus. E como eu confio em Deus, está tudo certo. Pegou a lógica? Pressa? Pra quê? Tá com pressa? Pode passar. A pressa é uma característica da ansiedade. Porque a pressa é o teu desejo de chegar logo para poder viver, para poder fazer, para poder conquistar, para poder isso, para poder aquilo. E ele fala assim, ó, e eu já estou vivendo agora. Eu estou no hoje. Eu vivo o agora. Está com pressa? A pessoa paciente, ela não se envolve em absolutamente nada negativo. Já parou para pensar? Como é que uma pessoa paciente vai entrar num processo de violência? Muitas vezes a gente acha que a paciência é preguiça. Cuidado, essas duas coisas não são... É igual culpa e arrependimento. Parece a mesma coisa, mas não é não. É igual ciúme e amor. É a mesma coisa que lar e a sua casa. Sua casa é uma parede com você dentro. O seu lar é o que você constrói dentro dessas paredes. Com a sua família, com as relações de amor. Isso é o seu lar. Se tirar a sua família todinha da sua casa, botar na casa do vizinho, o seu lar se transferiu para lá. Você perde o interesse na casa. Porque você vai ter interesse onde está o seu lar. Pegaram? Então, não confunda isso. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo está lá, ó, a paciência é uma característica moral. Extremamente positiva, paciência. Roberto é paciente? Muito pouco. E eu sofro com isso, porque é uma das coisas que me causa ansiedade.
Porque eu não tenho paciência. Por quê, Roberto? Porque às vezes eu sinto medo de não ser suficiente. E na tentativa de não ser suficiente, o medo, eu me sinto inseguro. Então eu começo a pensar que eu preciso correr contra o tempo para poder compensar isso. Parece com alguém aqui? Aí, para poder, eu começo a cometer o quê? Falhas e erros, que é o que o impaciente comete. Olha o evangelho falando com a gente de novo. Paciência. Jesus não teve pressa. Jesus só começou a pregar aos 30 anos. Foi trabalhar com o pai dele na carpintaria. Foi conhecer os apóstolos primeiro. Foi lá chamar a galera. Ó, vamos ali e tal. Era assim que Jesus falava. É porque eu não guardo a imagem de um Jesus chato. Jesus, eu acho que ele não seria espírita. Porque o povo chato. Espírita, eu sou espírita. Eu posso falar do Brasil e posso falar do espiritismo. Porque eu sou brasileiro e sou espírita. O povo chato. Você vê dois espíritas conversando sobre coisas do espiritismo. Nossa, que conversa chata. Não, porque irmão, confrade, a alegria lhe ver. Que coisa chata. Vem aqui me dar um abraço. Saudade de ti, eu também, macho velho. Não é muito mais legal? Eu acho. As pessoas não botam alegria nas coisas boas. E o evangelho é uma coisa linda. Se a gente botar alegria na hora de ensinar o evangelho, todo mundo quer aprender. Mas o pessoal é chato. E fica botando evangelho. Porque senão a dor vai tomar de conta de você. Coisa sem produtividade. Desculpe. Mas é porque eu sinceramente, eu estou nesse meio há 30 anos. E eu fui contaminado por essa chatice. Uma determinada época da minha vida. Até eu me libertar disso. Entendeu? Foi uma decisão que eu tomei. Então, o nome desse rapaz chama... do rapaz dos vídeos. Ele é conhecido no Brasil como o Ninja. Chamam ele assim. E ele se auto-intitula assim. É o jeito dele, fala legal. Mas o nome dele é Diego Viegas, alguma coisa assim. Diego? Você acompanha ele também? Douglas Viegas, perdão. Douglas Viegas. Quem acompanha o Douglas Viegas? É ou não é massa acompanhar ele? O cara é cabuloso, velho. Cabuloso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. O cara é cabuloso. Quer dizer, no nosso evangelho a gente bota essa parte. Né? Porque a gente precisa dar uma visão mais fácil de entender. Você sabe qual é o conceito de pedagogia? Conceito de pedagogia? É a adaptação da educação. É você transformar a educação em algo possível de ser assimilado. Dê uma aula de física quântica para criança de 10 anos. Tente explicar para uma criança de 10 anos como funciona um reator nuclear. Você acha que ela vai querer ouvir? Depende. Acredite, a maioria das crianças não vão gostar dessa aula. Então, pedagogia, que Kardec era pedagogo. No filme eles fazem uma coisa muito legal, mostra Kardec conversando com as crianças, assim, ele se abaixa para conversar com as crianças. É o que um bom professor faz, para as crianças se sentirem assim, ó, iguais. Eu já dei aula para criança, eu falei que eu já fui professor. E eu já dei aula para grandes empresários quando a gente fazia curso de inteligência emocional. Aí, o que acontece? Caso ou não caso? Já casei. Obrigado, querido. Amor da minha vida. Então, esse ciclo aqui, ele é assim, ó. Ele não para. Porque uma coisa alimenta a outra. Por isso que quem começa a ter ansiedade, a tendência, não estou dizendo que isso acontece sempre, porque a gente precisa quebrar o ciclo. A tendência a essa ansiedade está sempre aumentando, sempre crescendo. Tudo bem? Então, é porque é um ciclo que não para, ele é o tempo todo desse jeito. Tá? Ok. E qual é o grande alimento da ansiedade? Então, adoro falar sobre esse assunto. O maior alimento da ansiedade é os pensamentos negativos.
a negatividade. Será que eu vou conseguir chegar lá? Eu acho que não. Será que eu vou ser feliz? Será que quando eu desencarnar eu vou para um umbral? Eu espero que sim. Porque o umbral não é um lugar tão ruim como você imagina. Pense comigo. Onde é que está o nosso lar? O Carlos dá aula de nosso lar aqui. Gente, nunca vi um espírito para dar aula sobre o livro Nosso Lar. Achei essa ideia fantástica. Uma vez até eu dei uma aula aqui também de uma passagem do Nosso Lar. Né? Onde é que está o nosso lar? No umbral. O nosso lar não está no umbral, não. O nosso lar está no miolo do umbral. Está no meio do papoco. No nosso lar é cabuloso. Certo? Tão cabuloso. Olha, para você ter ideia, tão cabuloso o negócio lá, que no nosso lar tem muros. E a sua casa aqui nos Estados Unidos provavelmente não tem. Errei? Não é estranho? É para lá que você quer ir? Para o nosso lar? Deus quiser, não vou para lá não. Roberto, mas lá é bom. Dentro dos muros é. Né? Mas o nosso lar não é uma colônia para a gente ir aprender. Não, o nosso lar é uma colônia de transição. A maioria dos espíritos que passam por lá, eles passam por lá, eles não ficam lá. A maioria não fica. Só passa. Porque o nosso lar é uma colônia de transição. Como a gente ouviu falar do nosso lar, leu o livro, viu, né, aqueles da filha do Eurípides Bassanufo, né, aquele desenho de como é que funciona o nosso lar, essas coisas todas. Então a gente... Ergondina, como é o nome dela? Egorina. Então, como a gente viu esses desenhos, sabe? Tem um mapa do nosso lar, vocês já viram? O mapa veio psicograficamente, através de psicopictografia. Tem o nosso lar. Aí o que acontece? A gente criou essa afinidade que todo mundo, eu tô tudo para ir para o nosso lar. Gente, nosso lar é tão denso que tem que ter um aeróbus para levar o povo para um lado para o outro. Os espíritos não conseguem se locomover pelo pensamento, porque é denso. Repito, tem muros e a sua casa não tem. Entendeu? Então, é lindo, claro que é uma colônia extremamente organizada, né? Feita para ajudar pessoas que estão. Como é que André Luiz entrou lá? Deitado numa maca. É assim que você quer entrar lá? Então, como é que isso é uma vitória? Pensa comigo, como é que isso é uma vitória? Isso não é uma vitória. Eu quero ir lá no nosso lar visitar. Não ficar lá. Porque lá tem espíritos sofredores. A maioria dos espíritos que estão dentro do nosso lar são espíritos que estão precisando de ajuda. A gente quer ir para lá para ajudar, né? Não para se tornar... Vocês estão aqui para se tornar parte do problema ou parte da solução? Já se fez essa pergunta? Porque se for para tornar parte do problema, isso aqui não vai adiantar muito não. Agora, se o pensamento é melhorar, se tornar uma pessoa melhor e tornar-se parte da solução, desenvolver o alto amor, e quando você fizer isso, você vai estar mais bem preparado para ajudar os outros. Quando você entra nessa vibe, né? Você vai ficar cabuloso. Não é legal? Jesus falaria cabuloso hoje, se ele estivesse aqui com a gente. Porque Jesus era um cara gente fina. Jesus era aquela série lá que o Carlos me falou, né? The Chosen, que Jesus sorri, faz assim, ó. Jesus estivesse hoje, ele faria assim, ó. Porque é uma ideia errada que a gente tem, essa ideia de velhos. Porque tem uma coisa chamada velho ou idoso. É a pessoa que tem muita idade. Velho é o cara que tem uma mentalidade ruim. Ele pode ter 15 anos de idade e ser um velho. E são esses velhos que são chatos. Não tem nada a ver com a idade. Entendeu? Eu não sei se vocês conhecem o centro espírita Fé Alma, aqui em North Chelmsford, aqui na região. Aí o João é o coordenador de lá e a mãe dele. O João deve ter perto de uns 50 anos, deve ser da minha idade. E a mãe do João deve ter uns 70, 80 anos. Eu nunca vi uma senhora tão gente boa. Ela é cabulosa. Ela é gente boa, ela é sorridente. A gente estava em Austin, fizemos um curso lá de magnetismo. Vocês acreditam que ela pegou o avião e foi para lá? Quando eu vejo no curso, lá está ela. Vim ver você. Meu irmão, é muito cabuloso um negócio desse, cara. Entendeu? Então, tem gente, uma pessoa dessa, tem energia para ver mais 200 anos aqui.
ela não é como os velhos que tem no espiritismo. Então, o que é o pensamento negativo? Pensamento negativo é você mandar uma mensagem para o seu corpo dizendo assim, ó, não produza serotonina, não produza dopamina, não produza porque eu não quero, o corpo é meu. Estou velho agora. Não quero. Quero ficar frustrado dentro da minha dor. Estou com medo. Estou em pânico. Mas a gente manda essa mensagem o tempo todo. Se a oportunidade de... Fulano, sai dessa situação, alguém fala para ti, menino, deixa isso para lá, perdoa, tu. Não é assim não, cara. Aí você olha para dentro de você e se enche de pensamento negativo. É isso aí que causa ansiedade. Porque a ansiedade não é só você não conseguir ver o futuro. A ansiedade, ela não tem a ver só com o futuro. Ela tem a ver com a sua inabilidade de lidar com o tempo. Com o tempo. Então ela também tem a ver com a culpa. A culpa do passado, ela também causa ansiedade. Eu vou... Uma vez, acho que foi ontem, eu estava num centro espírita, lá no cantinho. E uma mulher chegou para mim e perguntou assim, Roberto, é porque assim, ó, eu estou com um problema, eu cometi um erro gravíssimo. Muito grave, eu magoei muito um amigo meu. Estava com raiva. Na hora da raiva, na hora da onda, você faz coisa que se arrepende depois. E ela estava arrependida. Roberta, eu estou tão arrependido, eu queria tanto pedir perdão. Eu pedi perdão a ele, eu liguei para ele, eu te amo, seu amigo querido, eu sei que eu errei. Não gostaria de ter errado com você. Eu sei que você está chateado comigo, mas me perdoa. E ele disse que não ia me perdoar. Aí eu falei, certo, o que você quer saber? O que é que eu faço? O que já fez. Agora você pode viver em paz. Como assim viver em paz? Ué. Você não já fez sua parte? Vamos lá. Primeiro, o seu arrependimento foi real? Real foi. Você realmente não... obviamente, se o seu arrependimento for real, você não vai repetir, Não. Então você não repete mais esse erro? Não. Nem com ele, nem com ninguém? Não. Olha a resposta que ela deu. Não. Ok. Você se perdoou? De uma certa forma, sim. Porque foi o meu auto-perdão que me fez procurar ele para pedir perdão. Mas ele não aceitou. Pois é, agora não está mais na sua mão. Você já fez sua parte. Você já seguiu o evangelho. O outro lhe perdoar agora é questão dele. A mágoa não está mais com você. A dor não tá... Mas foi eu que causei a mágoa. Mas você já se perdoou. E você já aprendeu com o seu erro. Porque Deus não quer que a gente sofra. Ele quer que a gente aprenda. Então, se você já aprendeu com o seu erro, por que diabo tu vai ficar sofrendo com ele? Mas eu gostaria que ele me perdoasse. Ansiedade chegando. Diz assim, amiga, está na tua mão ele te perdoar? Não. Então para de pensar nisso. Porque isso vai se tornar um pensamento negativo. Que vai alimentar a tua ansiedade. Lembra que a ansiedade é a dificuldade de lidar com o tempo? Também, né? Dificuldade de lidar com o medo e dificuldade de lidar com o tempo. E aí o que acontece? Esse tempo pode ser o futuro, a ansiedade é o futuro, ou a culpa, de gerando ansiedade. Então, o que eu disse a ela foi, viva a sua vida e seja feliz. E aí chegamos então, finalmente, né? Como é que cura a ansiedade? Vamos lá. Para curar a ansiedade, é necessário... Peraí, eu acho que passou um. Não. Para curar a ansiedade, a gente tem que sair desse campo dos pensamentos... Vocês notaram isso aqui? Tudo é pensamento negativo. Perceberam isso? Estresse, a pessoa tem alguma coisa, não consigo ler. Trabalhadores, é tudo coisa, pensamentos negativos tomando de conta dessa criatura. Ela não sabe o que fazer, tem hora que ela diz assim, não aguento mais. Porque os pensamentos negativos, eles se automultiplicam. Sabia disso? E tudo que você acredita, como disse Henry Ford, você vai fazer que dê certo para poder justificar que o que você acreditava era verdade.
Eu não disse que ia dar errado. Eu não disse que ia dar errado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo mundo que faz alguma coisa certa, na caminhada, deu várias vezes errado. Se dá errado é uma justificativa para você não tentar ou não continuar, ninguém ia ter sucesso no mundo. Porque todo mundo acha um jeito errado primeiro, antes de achar o certo. Tem aquela história que o rapaz que inventou a lâmpada, que é nos Estados Unidos, ele inventou 1000 lâmpadas antes de inventar que deu certo. E toda vez que ele inventava um errado, ele dizia assim, eu aprendi mais um jeito de não fazer. Thomas Edison. Né? Então, não existe esse caminho fácil. Então, essa aqui é a cara da ansiedade. E essa aqui é a cara da cura da ansiedade. Porque, meu amigo, vou dizer uma coisa para você. Se o amor não libertar, nada mais liberta. O amor é chave para todas as celas, cadeias que a gente um dia criou na vida com os nossos erros. Ela resume o amor. Aí no caso o alto amor, né? Porque você precisa sentir ele por você. No caso da ansiedade, porque senão você não consegue resolver as questões interiores. Se você sente ansiedade é porque você não se ama. E aí eu não estou falando, pelo amor de Deus, já superamos isso. Toda vida que tem a palavra amor, dê uma conotação positiva, porque a palavra amor é positiva. Não dá para agregar amor com ciúme, porque ciúme não é positivo. Então amor é sempre positivo. Auto-amor não é egoísmo. Egoísmo é se eu amar somente a mim. Ou se eu buscar somente as coisas para mim, do jeito que eu quero, do jeito que é bom para mim e tal. Quem realmente sente auto-amor são pessoas que geralmente abrem mão de um monte de coisa na vida. Porque o auto-amor cobra um preço altíssimo. E um dos mais difíceis, eu até botei um capítulo inteiro no meu livro, que é esse aqui, a renúncia. Para você se amar, você vai ter que renunciar a más companhias. Para você se amar, você vai ter que renunciar a gente que bota porcaria nos seus ouvidos. Para você se amar, é necessário você estar numa religião, ou no meio, ou numa sociedade, ou num caminho, que você encontre paz interior. Porque esse é o seu termômetro. Quando eu ouvi o nosso amigo lá, o Ninja, cabuloso o cara é, eu vi essa verdade no olhar dele. Ele nunca deu uma única... Eu assisti palestra dele de 2 horas. E as várias que eu achei mais de 10. Eu nunca vi ele tentando mudar alguém. Inclusive é conceito dele. Eu cuido só da minha vida. O meu trampo é comigo. Eu não posso... Posso passar uma informação para ela, ajudar ela até o momento que ela deixa. Ele tem uma coisa que eu adoro, que diz assim, ó, eu não ando num local que eu não sou bem-vindo. Eu estou repetindo isso para mim o tempo todo. Porque eu ando em muito local diferente. Hoje em dia, se eu notar que eu não sou bem-vindo, eu já não piso mais. Porque onde eu não sou bem-vindo, eu não vou ser produtivo, não dá o meu melhor lá. Como é que eu vou conseguir dar o meu melhor se eu não sou bem-vindo? Eu vou botar energia naquilo que tem. Jesus não falou isso no Evangelho? Para a gente só jogar semente na terra fértil? Que adianta jogar semente em pedra? A pessoa não quer. Quando a pessoa não quer, você tem que respeitar. Se você pediu 10 vezes a mesma coisa, ou 100 vezes a mesma coisa para a pessoa, e ela não mudou, ela não vai mudar. Porque ela não quer. E ela tem direito de não querer. Para de pedir, porque quando você faz isso, você está acabando com o seu auto-amor. Sem auto-amor, a ansiedade vai te tomar. Ela vai tentar minar você. E outra frase que o Ninja fala, que eu adoro, que ele diz o seguinte, olha, não podemos dar chance para o mal. O mal só precisa de uma chance na nossa vida. Ele não pode dar chance, não pode dar mole. Ele está falando as mesmas palavras que o Espiritismo diz. Vigiai e orai.
A gente acha que pode dar mole de vez em quando. Ah, não, eu vou dar mole aqui. Ah, eu vou pegar mais leve aqui e tal. Não. Por isso que eu digo, alto amor é renúncia, é determinação, é vontade, é coragem. É um desejo gigantesco interior de você ser uma pessoa melhor, custe o que custar. Entendeu o nível de determinação? Custe o que custar. Eu vou ser seguidor de Jesus, custe o que custar. Eu vou continuar sendo espírita, mesmo que muitos espíritas não gostem de mim, eu não estou nem aí. Custe o que custar. Mas eu não vou abrir mão daquilo que eu acredito. E aí, quando eu faço isso, eu inspiro amor para dentro. Sério, pensa comigo. Jesus falou isso. O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós, o amor próprio, o alto amor, esse é o parâmetro que Jesus usou para dizer assim, ó, vá amar o seu próximo na mesma quantidade do amor que você tem dentro de si. E a gente acha que isso aqui é egoísmo. Não é. Isso aqui é porque as religiões tentam pregar na gente a culpa, o pecado, o erro, para poder o quê? Amordaçar a gente e prender a gente. Dentro do Espiritismo eu vejo muito isso também. O que é uma contradição, afinal o Espiritismo é uma doutrina de libertação de mentes. Mas você só vai achar essa libertação quando você for lá e ler. Porque a maioria das pessoas que fala sobre o Espiritismo está falando do seu ego. A maioria. Eu vou dar uma palestra hoje à tarde ainda sobre mediunidade. Vou colocar lá as passagens de Allan Kardec. Para o pessoal ler. O que é que eu quero? Que eles olhem por eles mesmos. Assim como eu fiz. E é por isso que eu ouço um monte de bobagem aí nesse meio. E eu ignoro, cara. Porque não vale a pena ouvir. Tá errado? E é cheio disso. Muito mais que você imagina. A cura para a ansiedade, o amor. O alto amor. Vai com ele, a ansiedade vai embora. E aí o alto amor, a tendência dele também é crescer, viu? Só tenha cuidado, claro. Porque o alto amor não pode gerar coisas negativas, como arrogância, prepotência, você achar que tem a solução do mundo. Tem uma coisa que o ninja fala, eu estou falando do ninja demais hoje, né? Porque muita coisa que ele fala está alinhado com o evangelho. Ele é um cara altamente religioso, ele lê Bíblia o tempo todo, ele fala de Jesus pra caramba. E ele disse uma coisa muito interessante, ele disse assim, ó, eu não presto. Eu sou um otário. Ele fala essa frase, eu sou um otário. É porque eu não estou querendo usar o linguajar dele, porque senão me anima aqui. Eu não presto. E você também não. Eu sei qual é a tua e eu sei qual é a minha. Quer caminhar junto? Vamos trabalhar. Quer fazer bobagem? Pode ir só. Mas é um cara que eu adoro. Eu adoro primeiro a mim. Meu compromisso de evolução é comigo. Se meu amigo quer fazer besteira, vai com Deus. Pegaram? É individual. Isso aqui é individual. Evolução é individual. Não existe evolução coletiva. Ninguém, o Chico Xavier evoluiu ele mesmo. A gente é que pegou o exemplo dele e colocou em nossas vidas para nos motivar a fazer a nossa própria evolução. Mas o Chico Xavier, de onde ele estava, ele não tinha como me ajudar para eu evoluir. Tinha? Não, claro que não. Ele acabou me ajudando sem dúvida, porque eu tomei essa decisão. Eu escolhi seguir o exemplo dele em muitas coisas. Eu resolvi usar o exemplo dele na minha vida, como espírita, como médium. E aí, ele deixa para nós esse legado. Paz. É o que você vai encontrar no final dessa história, dessa jornada, né? Porque a ansiedade e a paz, elas não combinam. E essa libertação, quando chega, gente, ela traz assim vamos dizer assim, uma sensação muito boa, sabe? Se livrar da ansiedade é uma coisa muito positiva. Nos ajuda, sem dúvida, a ter uma vida mais plena. Uma vida mais eu. Você já pensou em ter uma vida mais você? Olha que legal. Onde você não está nem aí, não se preocupa nem um pouco com a opinião dos outros.
Quando uma pessoa chega para você, Roberto, tem uma fofoca para te contar. Não quer saber não. Você mata o fofoqueiro do coração ali. Porque... Aí, Roberto, o que eu tenho para te falar é importante, sabe por quê? Porque foi a teu respeito. É verdade? Não. Não quer saber não. Como é que tu vai se defender? Me defender do quê? Ontem eu dormi com a consciência tranquila, anteontem também, então tá tudo certo. Qual o meu parâmetro? Eu. Se minha consciência está em paz, vamos para frente. Se eu fiz alguma coisa errada com alguém? Não, a pessoa está dizendo que tu fez uma coisa. Então eu quero ouvir, vamos lá. O que foi que eu fiz? Roberto, você fez isso. Porque eu recebo feedback o tempo todo. Roberto, você fez isso, fez isso. Não fiz isso. Eu fiz isso aqui, ó. Mas a pessoa entendeu isso, então eu preciso melhorar minha comunicação. Fulana, eu falei aquilo para você e você entendeu outra coisa. Me desculpa, não era a minha intenção. Se ela não me desculpar, sigo minha vida. Eu vivo e deixo viver. Quer viver com ódio? Fique à vontade. Tá com pressa? Pode passar. Se a gente não mudar os nossos comportamentos, as nossas crenças, a nossa relação com a gente, não estou falando em relação com o outro, com a gente primeiro. Se você não se encher de amor, você não está pronto para amar o mundo. Quando você se ama, uma mãe que se ama de verdade é muito melhor mãe para os filhos do que uma mãe que não se ama. Estou falando bobagem? O médico, estando bem, ele atende melhor um paciente do que se ele estiver ruim. Psicologicamente abalado, doente. Sim ou não? Pegou? É no alto amor que a gente ensina o amor que a gente vai deixar. Aqui eu deixo para vocês um pouco do amor. Ontem a gente estava dando a palestra e quando eu coloquei os nossos ícones, né, do Instagram, uma pessoa pediu duas coisas. Primeiro, Roberto, bota sempre o teu Instagram. E eu estou fazendo isso agora, tá? E a lei do Instituto e o meu. E ela pediu também para colocar um QR Code para caso alguém queira fazer alguma doação. E isso aqui, gente, é o nosso CNPJ lá no Brasil, tá? Porque já ouvi gente até dizer assim, não, o Roberto não tem instituição lá no Brasil. Aí eu fiz questão de botar, porque inclusive é a nossa chave do nosso Pix, né? Que a gente recebe doação e só dá para ter conta no nome da instituição quando a gente tem uma associação aberta, que é o caso lá no Brasil. Você acredita que até isso eu tenho que resolver? Eu tenho que ouvir. Eu faço isso aqui há 29 anos, eu ainda tenho que ouvir essas bobagens. Se eu não te... Imagina o seguinte, vamos pensar juntos? Vocês me ajudam? Eu pareço o Daniel Azulay, né? Daniel Azulay é velho, ninguém lembra. Vamos lá. Se eu não tivesse, se o Instituto Adolfo Fritz não existisse juridicamente, isso diminui o trabalho que os espíritos fazem? Mas existe, está ali o número. Bom saber. Bom, me deram, eu botei. A Carol tem ele lá. Mas a chave Pix é aquela. Que é a senha do... a senha não, perdão. É o CNPJ do Instituto Adolfo Fritz. Tudo bem? Tá. Meus amigos, eu agradeço a vocês. Eu esqueci até de colocar o banner aqui na frente. Porque a gente está agora com incremento de projeto social. Nós estamos com um problema muito sério social em algumas regiões do Brasil, na nossa cidade, lá em Fortaleza, principalmente. E a gente abraçou alguns projetos agora sociais de alimentação de famílias carentes. Por favor, entre em contato conosco. O banner, eu acho que está lá fora. Entre em contato conosco e veja lá o nome dos projetos. Pesquise na internet para você conhecer esses projetos. Tá? Entre em contato com eles, inclusive, e pergunte a eles sobre a ação que o Instituto faz junto a eles. É muito importante para nós que você entenda que as doações que a gente recebe, seja no QR Code, ou seja numa venda de um livro, ou qualquer outra coisa, elas existem para ajudar pessoas. Tá? Esse é o nosso foco principal. A gente paga, claro, tem as contas para pagar, né? Passagem aérea, essas coisas, mas sempre sobra, e todas as doações que sobram existem para servirem de ajuda, de socorro para pessoas carentes, tá certo? Então, se você quiser saber um pouco mais de informação sobre isso,
entra nos nossos Instagram. No meu Instagram e do Instituto, geralmente a gente está colocando imagens ou fotos ou alguma coisa, alguma postagem dos parceiros dos projetos sociais, tá certo? Então é fácil de você ver por lá também. E aí você entra em contato, é legal isso. Para as pessoas saberem. Por exemplo, imagina uma pessoa, tem uma senhorinha, 4 senhoras que fazem uma sopa todo dia. Esse é um dos projetos novos. Elas fazem uma sopa todo dia. Nem que elas botem água e sal na sopa, só. Porque às vezes não tem nada para botar dentro. Já aconteceu. Mas elas não deixam de fazer a sopa. Todo dia. Para 400 pessoas. Todo dia. Numa cidade chamada Calcaia. Ela fica do lado de Fortaleza. E esse projeto, a mulher descobriu a gente pelo Instagram. E a gente foi lá, conheceu o projeto. E a gente começou então a incrementar, ajudar eles no início. Agora, começamos mês passado, eu acho, 2 meses atrás, a ajudar esse projeto. Chama Fazedores do Bem, se eu não me engano. O nome acho que é esse. Fazedores do Bem. Cara, assiste os vídeos de lá. O pessoal recebendo a comida na rua. Porque não tem espaço lá, é uma casinha pequenininha, que eles só tem espaço para botar o fogão. Aí eles fazem a sopa e todo dia eles distribuem essa sopa. Aí entre em contato com eles e fale para eles assim, ó, olha, vocês vão assustar eles. Eu moro aqui nos Estados Unidos e o Roberto falou do projeto de vocês. O Roberto é do Instituto Adolf Fritz. E ele falou do projeto de vocês. E eu queria saber mais. Ela vai ficar muito feliz. Elas lá vão ficar muito felizes, porque a gente falou isso que ia fazer, que a gente ia divulgar o projeto delas, para que outras pessoas também, além do Instituto, pudessem ajudar. Tá bom? Então, entrem depois nesses projetos, estão lá no banner, e procurem a informação com a Carolina também, que ela tem todas as informações, tá certo? Vamos à nossa oração? Pode ser uma oração cabulosa. Ok. Primeiro, vamos lembrar que a oração é a nossa conexão com Deus. Portanto, é um momento que a gente vai elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Criador, que é todo poder, bondade, perfeição e amor. E rogar para esse ser maravilhoso, talvez seja um ser, que nos coloque no colo nesse instante e possa nos ajudar a encontrar o nosso melhor. Amado Deus, em Tuas mãos entregamos o nosso destino, pois sabemos que a cada passo que caminhamos, estamos, na verdade, construindo um futuro de felicidade, alegria, harmonia e amor. Mas essa caminhada, Deus, não é fácil. E muitas vezes nos sentimos sozinhos. Mas é assim que tem que ser. Afinal, a caminhada evolutiva é uma caminhada individual. Ficamos tristes por aqueles que ficam para trás, ou os que talvez não estejam ainda com a mente ou o coração aberto ao amor. Mas com certeza, se avançarmos nessa caminhada, ficará mais fácil de um dia ajudar e auxiliar cada um deles. Que nós possamos cuidar da nossa evolução sem criar expectativas nenhuma, a não ser a de servir. E essa devoção que toma conta de todos que somos cristãos é também uma oportunidade gigantesca de fazer fluir o nosso amor na direção da dor e assim evoluir. Obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade maravilhosa de estarmos em Tua casa, tentando seguir os Teus passos e aprendendo dessa jornada fantástica chamada amor. Que nós possamos lembrar que nós somos os construtores desse caminho, os caminhantes que passo a passo se aproximam de Ti, sempre na companhia maravilhosa de Jesus. E é para Jesus que nesse instante rogamos: Mestre, nos ajuda com Teu amor e com a Tua luz. Coloca em todos nós agora as chamas da bondade, da caridade, da cura e do amor. E nos faz perceber que nesse instante o Teu magnetismo de luz nos invade, retirando de nós as dores, os sofrimentos,
os pensamentos negativos, reiterando dentro do nosso coração o alto amor. Pedimos a Ti, amado Mestre Jesus, que seja ainda, né, por toda essa encarnação, o nosso exemplo maior, que certamente por ter estado na Terra, vivido como nós, e nos dado o exemplo maior de humildade e amor, é os Teus passos que precisamos seguir. É a Tua perfeição que nos anima, nos motiva a também buscarmos a nossa. Obrigado por compartilhar conosco esse caminho fantástico de caridade. E assim, recebendo agora as luzes do Teu coração, nos magnetizamos e magnetizamos a água com os fluidos de bênção, de bondade, de simplicidade e, por que não, de paz. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde e que nós possamos hoje continuar essa confraternização com a Tua presença e a lembrança constante desse grande guardião que é Jesus. Que assim seja.